Números, capítulo de número 22, versículo de número 20. Aqueles que encontraram, digam glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a potente palavra do nosso Deus. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. Ainda leremos Evangelho do Senhor Jesus, segundo a narrativa do evangelista Mateus, capítulo de número 21. Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 5 a 6. A filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar. Vamos estar ensinando, subordinado ao tema, o jumento e os dois profetas. Podemos observar que o primeiro versículo lido nesta noite fala-nos da história de um grande profeta, todavia conhecido e denominado falso profeta, que tinha por nome Balaão. Era um homem que Deus usou de forma esplendorosa sobre a face da terra. A primeira pergunta que possa vir sobre a minha e a sua mente: Deus usa falsos profetas? Usa para benefício inteiramente do seu povo, do seu rebanho, da sua igreja. Todo o propósito de Deus tem que ser cumprido, independente e indiferente de quem ele irá usar para cumpri-lo. E o segundo versículo, os dois outros versículos, ou os três outros versículos que nós lemos, falam-nos também, segundo a profecia de Moisés, que ele havia dito para a nação de Israel, que Deus haveria de levantar um outro profeta como ele. E Moisés ainda disse: a este vocês têm que ouvir. E Moisés estava falando exclusivamente do Messias, o Cristo. Ele estava falando da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, que seria conhecido como grande profeta. Todavia, a maior visão que nós temos que ter de Cristo é como nosso Salvador, autor e consumador da minha e da sua fé. Mas Jesus não deixou de obter este título também de o profeta. Não foi qualquer um, ele foi o profeta. Quero também que os irmãos entendam que nos dois versículos, ou seja, em Números capítulo 22, versículo 21, o versículo bíblico, ele traz-nos a realidade
que este profeta, que era um falso profeta por nome Balaão, ele aborda uma jumenta ou um jumento para que ele se deslocasse de um território para outro território. E também em Mateus capítulo de número 21, nós temos que observar que Jesus Cristo de Nazaré, ele ordena aos seus discípulos para que eles fossem em um determinado local e ali trouxessem a ele um jumento, uma jumenta com o seu jumentinho. Em outros evangelhos diz somente o jumento, mas não tem importância isso para nós. O importante aqui é a qualidade do animal, um jumento. E observamos que os dois profetas, todavia um falso e um outro verdadeiro, ambos fazem uso da mesma espécie de animal. E eu nesta noite eu quero trazer com muita propriedade para que nós venhamos entender acerca da revelação dos textos bíblicos, aquilo que o Senhor quer nos informar acerca da qualidade deste animal, muitas das vezes desprezado, usado de forma pejorativa, destrutiva. Quando alguém olha para alguém e diz: olha, você é um jumento, ele está declarando que aquela pessoa é uma pessoa desprovida de inteligência, uma pessoa desprovida de sentimentos que possam ser observados por nós ou por alguém. Então, nós usamos o termo jumento de forma destrutiva, pejorativa, mas nesta noite eu não quero fazer uso desta espécie de animal de forma pejorativa. Eu quero que você entenda que eu vou fazer o uso da espécie deste animal para que você entenda que há muitas qualidades que este animal tinha para carregar tanto um falso profeta como um profeta verdadeiro. Todavia nós temos que entender que há uma carga sobre nós. Jesus, ele disse que todo aquele que se volta a ele, primeira coisa, tem que tomar a sua cruz para depois segui-lo. Temos que entender que existe uma carga que eu e você temos que transportá-la para o local a qual Jesus quer nos direcionar. E este animal ao qual eu estou me referindo dele, o jumento, a princípio, e ele é usado como um animal de carga, um animal que carrega aquilo que nós necessitamos que ele carregue. E Jesus não nos comparou como jumento, não. Mas Jesus nos comparou como ovelhas, sim, mas Jesus, ele usa formas adversas para declarar e demonstrar aquilo que ele tem intenção de revelar, mediante a sua vontade, acerca de características específicas na vida de alguém. E quando eu vou trazer acerca deste animal, eu não quero que você fique triste às vezes com a comparação. Não me tenha como alguém que vai tentar denigrir a tua imagem. Não, jamais isso. Eu quero que você absorva as qualidades propostas
por um animal de carga, porque existe uma carga. E se você analisar, ovelha, ela não consegue carregar nenhum tipo de carga. Ela não é feita, não foi criada para carregar a carga de ninguém. Mas Jesus disse que nós teríamos que carregar uma carga, e essa carga seria o peso de uma cruz. Aleluia! E para nós entendermos acerca desta palavra do jumento e dos dois profetas, nós primeiro, eu quero que os irmãos também já entendam que este jumento em específico, eu vou falar só da qualidade do animal, o jumento. Não vou falar especificamente o jumento que carregou Balaão, o jumento que carregou Jesus, mas eu vou trazer na visão da qualidade do animal. Eu quero que você me entenda. E este animal, ele tem a sua visão, a sua percepção. E eu quero que você observe tudo isso para que você compreenda e entenda aquilo que o Espírito de Deus, ele quer produzir para minha e para a sua vida nesta noite. E para nós entendermos, eu preciso chegar no teor da palavra jumento. O que é um jumento? O que o jumento faz? Como ele age? Quais são as suas particularidades? E eu busquei na internet e eu encontrei o seguinte: jumento, ele é da família do cavalo, mas é bem menor, é um animal de porte menor que o cavalo, por mais que ele seja da família do cavalo. Ele tem uma juba mais curta, ele tem orelhas mais compridas, a crina dele, da cauda dele, é mais curta do que a do cavalo. Todavia, os seus cascos são pequenos e afiados, e isso fazem, olha só que coisa linda, e isso fazem com que as suas patas fiquem mais firmes, e por isso o jumento está melhor adaptado aos terrenos acidentados e montanhosos. Podemos já averiguar que o jumento, ele tem qualidades a mais do que o cavalo. As propriedades particulares do jumento sobressaem a do cavalo. Ele é um animal que ele suporta qualquer tipo de terreno, irmão Jucinei. Ele suporta estar em qualquer tipo de terreno. Um terreno onde nós temos um pântano, o jumento consegue transportar aquilo que está sobre ele e transpor o pântano. Um terreno montanhoso, o jumento, ele consegue carregar a carga e transpor o terreno montanhoso, indiferente e independente de qualquer terreno. O jumento, ele vai alcançar o objetivo ao qual ele foi enviado. Aleluia, louvado é nosso Deus. Vamos lá. O jumento tem uma audição. Percebemos que uma das qualidades do jumento é ele ter as suas orelhas mais compridas do que a do cavalo, e isso proporciona-lhe uma audição sensível, e por isso ele assimila mais facilmente os comandos durante a domesticação. Outro interessante, que por ele ter a sua orelha comprida, ele é sensível, ele ouve muito bem. E por ele ouvir muito bem, ele é facilmente domesticado. Ou seja, ele se torna um servo perfeito, porque ele se torna obediente à voz do seu dono. Interessante que ele não é muito diferente até então da ovelha,
porque a ovelha também, ela se torna facilmente domesticada, porque ela também tem a sua audição sensível. Tanto é que Jesus disse que as suas ovelhas ouvem a voz do pastor, elas conhecem porque têm sensibilidade auditiva, e o jumento não é diferente. Uma outra particularidade do jumento é o sentido aguçado que ele tem, que é o seu tato. Eu quero que você lembre, o salmista no Salmo, se eu não me engano, eu não sei se é no 15, alguém verifica para mim, ou no 24, o salmista pergunta: quem habitará no teu santo tabernáculo? E Deus responde através da boca do salmista: aquele que é puro de coração, é limpo de mão. Interessante que uma das formas de nós temos a sensibilidade deste sentido do tato é as nossas mãos, é a planta dos nossos pés, aquilo que gera sensibilidade no que eu pego, no que eu piso, no que eu toco. Eu tenho a sensibilidade de saber, se eu arrancar o meu sapato e as meias que estão sobre os meus pés e pisar nesse chão, eu vou conseguir traduzir para os irmãos se ele está quente, se ele está frio, se ele está molhado ou se ele está seco. Eu consigo transmitir isso somente pelo tato da planta dos meus pés no solo ao qual eu estou sobre ele. Então eu quero que você entenda que o jumento, ele tem duas sensibilidades muito aguçadas. Primeiro, a audição. Segundo, o tato. Alguém leia para mim Salmos 15? 24, leia para mim. Leia o primeiro ou só o 4? Só o 4. Aquele que é limpo de mãos e é puro de coração. Aquele que é limpo de mãos. Leu antes para a pergunta. Pode fazer. O domínio universal de Deus, quem é digno de entrar no seu santuário? Deus é o Rei da glória. Versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Aleluia. Então nós observamos que é uma das qualidades dos sentidos que Deus, ele precisa em nós. Eu já ensinei sobre isso, sobre o ato de Deus mandar Moisés tirar as sandálias dos pés, para que ele sentisse segundo a mensagem de ensino que eu dera outrora, para que Moisés pudesse sentir a santidade de Deus. Nós temos que ser sensíveis em nosso tato. Por muitas vezes, Deus, ele bradou: esta terra é terra santa. E todas as vezes que Deus bradou que algum lugar era terra santa, ele exigia que as sandálias fossem tiradas dos pés daquele a qual ele ordenava, para que esses homens tivessem a sensibilidade de sentir a santidade de Deus. Eu já quero abrir um parêntese para você nessa noite. Parece que não, mas esta terra que você pisou hoje é terra santa. Você tem que sentir a santidade de Deus, porque verdadeiramente ele está em nosso meio. Vamos lá. Aleluia. Então, o jumento, ele tem esse sentido aguçado, é o tato, principalmente nos cascos dele. A maior sensibilidade do tato do jumento é nos cascos dele. E eu havia lido que os cascos do jumento são pontiagudos, são finos.
mas são sensíveis. E essa sensibilidade fazem com que eles dificilmente pisem em terrenos perigosos. Olha só que coisa linda. Às vezes nós cristãos não temos a sensibilidade que determinados terrenos são perigosos para nós caminharmos por ele. Mas aqui a palavra é acerca do jumento, a informação acerca dele faz-nos entender a sensibilidade que ele tinha. E os seus cascos dizem para ele que aquele terreno que ele está é perigoso. Então não é um terreno apropriado para que ele ali trafegue. Devemos entender, eu falei sobre a sensibilidade da audição e que ele teria facilidade de ser domesticado. E eu quero que você entenda o que significa a palavra domesticar. Significa educar, polir, domar, dominar. Isso é o significado da palavra domesticar. Quando eu consigo domesticar um animal, eu tenho total domínio sobre ele. Eu tenho total governo sobre ele. A palavra domínio, mediante o original do hebraico, nos textos bíblicos, quando Deus diz para Adão, dizendo: você vai dominar sobre todos os animais da terra, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os répteis, sobre os animais, bestas, feras, sobre a face da terra. A palavra domínio ali traz-nos o entendimento de governo. Eu governo aquilo, eu tenho total poderio sobre aquilo. Para os irmãos não esquecerem. Então o jumento, ele consegue caminhar em qualquer tipo de terreno, caminhos lamacentos, terrenos acidentados, ladeiras íngremes, caminhos estreitos, leitos de rios pedregosos. Na verdade, ele é um verdadeiro, eu coloquei assim, o jumento, eu vi ele como um verdadeiro tanque de guerra. Ninguém para ele. As intérpretes da vida, nada para ele. Ele é um animal que ele vai romper todas as barreiras para alcançar o objetivo dele, chegar no local aonde foi determinado que ele esteja. Nada vai impedir o progresso e o desenrolar do caminhar dele. Eu quero que você fique com esses detalhes para você entender. O jumento pode ser um animal de carga. É considerado por muitos um símbolo de humilhação. Por isso usamos o termo jumento para descrever uma pessoa burra, tola, desprovida de inteligência. O interessante neste ensino, se assim posso dizer, é que temos que entender que o jumento descrito no tema, ele está sendo usado metaforicamente, como uma figura de linguagem, não de forma pejorativa, como eu já disse, como muitas vezes nós referimos para descrevermos uma pessoa tola, burra ou ignorante. Não, mas na verdade queremos descrever o jumento de uma forma apreciativa, que elogie ele de forma elogiosa, enaltecedora, mediante os seus adjetivos ou mediante as suas qualidades, até para que nós possamos entender o teor da mensagem. E na verdade eu quero me comparar como um jumento. Eu quero que você se compare nessa noite como um jumento, mas não de forma pejorativa, mas de forma apreciativa, observando os seus adjetivos.
observando as suas qualidades, porque este animal, ele não se deixa enganar, diferente da ovelha. A ovelha conhece a voz do seu pastor, mas Jesus chegou ao ponto de dizer que os dias seriam abreviados para que os escolhidos, ou seja, as suas ovelhas, não fossem enganadas. Até porque nós cansamos de ver formas e métodos de falsos pastores e falsos profetas arrebanharem rebanhos inteiros de ovelhas e levarem todas à perdição. Mas o jumento em específico, este animal de carga, ele não se deixa enganar, por mais que ele é desprezado, usado de forma humilhante, animal de carga. Me lembro certa feita, segundo o texto bíblico, que Deus pediu para Abraão, para que Abraão oferecesse o seu filho Isaque em holocausto ao Senhor. E a primeira coisa que Abraão fez foi albardar o seu jumento, ou seja, prepará-lo para a carga a qual ele haveria de levar. E a carga que o animal levou foi o lenho, foi a lenha que haveria de ser usada no holocausto. E se você não sabe, a Bíblia fala-nos de um certo Simão Cirineu. Ele era um homem negro da região da África, de Cirene, e a Bíblia nos diz que ele foi constrangido para que ele carregasse a cruz de Jesus, carregasse a sua carga, como se fosse um animal de carga. E assim ele o fez, e o seu nome é descrito e lembrado, e é narrado há mais de 2000 anos, pelo feito o qual ele fizera em benefício à pessoa bendita do nosso Senhor Jesus. Mas por que o Senhor está falando isso, pastor? Para você entender que uma das qualidades do jumento é de carregar a carga de outrem. Ele não se preocupa com a sua própria carga, ele já tem a facilidade de carregá-la, mas ele se preocupa sempre em auxiliar alguém para carregar as suas dificuldades. Isso é uma coisa que eu já quero abrir um parêntese, para você entender o teor desta mensagem. É que na verdade a qualidade que um jumento tem, este animal de carga, nós que somos conhecidos como ovelhas do pasto do Senhor, nós deveríamos trazer as qualidades de um jumento sobre a nossa vida e entendermos que Deus, Ele quer que nós carreguemos as cargas uns dos outros para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Aleluia. Ai, Cébia. Glória a Deus. Mas o que nós vemos hoje é uma igreja voltada a seus próprios interesses, homens egocêntricos, pessoas que não estão voltadas à necessidade do próximo, ao segundo e maior mandamento, como a ti mesmo. Meu Deus do céu! Este mandamento, irmãos, ele não tem sido mais observado pelo povo de Deus. Nós estamos desprezando este cuidado que devemos ter. Quando Jesus, então, ele demonstra a atitude de um jumento, descrito pela vida de um samaritano. Quando Jesus, ele fala daquele homem que saiu de Jerusalém
E os salteadores o pegaram, o espancaram, roubaram aquilo que ele tinha e o deixaram quase morto à beira do caminho. Mas um samaritano veio e cuidou dele, teve sensibilidade no tato, passou azeite sobre as suas feridas, o carregou e levou até a estalagem, até um lugar aonde ele tivesse condições de ser cuidado. A mesma atitude ao qual um jumento faz, carregar a carga e levar a lugar determinado. Mas hoje nós não observamos mais no meio do povo de Deus esta preocupação. Já não digo nem a preocupação secular acerca se o irmão está tendo dificuldade, se ele está padecendo necessidade, se a sua casa está em falta de algo. Mas eu vou mais longe, acerca da dificuldade espiritual. Nós não queremos carregar as cargas uns dos outros. Quando os convidamos à igreja para carregar a carga um do outro na oração, na busca pela presença de Deus, na comunhão para com Deus, temos um povo fragilizado, um povo que não gosta de orar, um povo que não gosta de clamar ao Senhor, de carregar a carga. A carga uns dos outros. Vemos homens e mulheres que preferem ficar no conforto da sua casa, não está preocupado com a carga do seu irmão, não está preocupado se o seu irmão está passando dificuldade ou não está nem aí para ele, se ele está passando luta com o filho, com a esposa, não está nem aí para ele se ele está passando luta espiritual, estou nem aí para ele, cada um cuida dos seus interesses, mas Jesus, Ele é o Deus que Ele observa aqueles que carregam a carga um dos outros. Aleluia. Ele é o céu. Glória a Deus, aleluia. Quem carrega a carga, carrega profeta. Quem carrega a carga uns dos outros, alcança o objetivo. Quem carrega a carga uns dos outros, tem audição sensível. A Bíblia diz: ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Quem carrega a carga entende a mensagem de Deus. Quem carrega a carga é sensível ao poder da palavra de Deus. Quem carrega a carga tem sensibilidade para com o Espírito Santo de Deus. Quem carrega a carga, quem carrega a carga é domestificado. Quem carrega a carga, ele é servo. Ele conhece a voz do seu Senhor, as ordens, as ordenanças, os decretos, as leis, os estatutos. Quem carrega a carga sabe onde pisa. Quem carrega a carga sabe o chão que pisa. Quem carrega a carga é sensível no tato, no pisar, no tocar. Sabe que aquilo que tocou não agrada a Deus. Sabe onde está pisando não agrada a Deus. Quem carrega a carga é sensível. Tem sensibilidade. Ele pisa, ele fala: não, aqui eu vou pecar, eu tenho que voltar nesse terreno. Esse terreno não é apropriado para mim pisar nele. Quem carrega a carga e não tem o cuidado com esse aparelho bendito, onde o dedo sobe, onde o dedo baixa. Quem carrega a carga tem sensibilidade no tato, na visão. Quem carrega a carga é diferente. Aleluia. Precisamos ter essa noção para alcançarmos os objetivos. Mas na verdade, queremos descrever o jumento, já disse aqui, mas vou ler de novo para entendermos melhor. Mas na verdade queremos descrever o jumento de uma forma apreciativa, elogiosa, enaltecedora, mediante aos seus adjetivos, até para nós podemos entender assim o teor do ensino. Podemos observar, alguém abra para mim a sua Bíblia em Gênesis,
capítulo de número 49, versículo 14 e 15, nós vamos observar no texto sagrado que o próprio Jacó, ali já conhecido como Israel, no ato de anunciar as bênçãos para a vida do seu filho Isacar, ele o compara com um jumento de fortes ossos e como aquele que carrega a carga, o fardo pesado dos demais, e se coloca à disposição, ou seja, se sujeita ao trabalho pesado como escravo. Pode ver. Isacar é um jumento de fortes ossos. Olha, quem está dizendo isso aí é o patriarca Jacó, anunciando a bênção sobre a vida do seu filho Isacar. Leia de novo. Isacar é um jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. Entre dois fardos, ou seja, o jumento geralmente era colocado sobre os seus lombos, um fardo de um lado e um fardo de outro, até para o equilíbrio sobre ele, mas era geralmente sempre dois fardos, simbolizando a sua própria cruz e ainda carregando a de alguém, auxiliando. Continue. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para se acarretar e serviu debaixo de tributo. Escravidão. Você leu até o 15. Deu os dois, né? Isso. Então podemos observar que a Bíblia já compara um homem como um jumento. E Jacó, ele quis trazer as qualidades do jumento: ossos fortes, aquele que carrega a carga, aquele que sujeita em total escravidão para benefício de alguém. E o apóstolo Paulo, na sua epístola, a primeira epístola, alguém leia para mim, lembrei agora, aos Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 9, o último versículo do capítulo. Paulo, ele vai a tal ponto que ele coloca o seu corpo em total servidão, escravidão, para que ele pudesse ensinar aos outros e ele não ser desaprovado. Leia. Antes subjugo o meu corpo e recuso a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. O ato de servir, de carregar a carga, de se impor sobre si jugo, não é um ato reprovável, não. É um ato de honra da parte de um cristão, daqueles que verdadeiramente têm interesse em almas, que querem que almas sejam beneficiadas através da sujeição do seu próprio corpo. É o que nós não vemos hoje. É os crentes carregando cargas. Sabemos que hoje, quem passa por esses portões e vê essa coluna aqui quase que lotada, querendo ou não, gera um certo desejo na vida de alguém de poder entrar, sentar, para tentar entender o que faz você sentar em uma poltrona dessa por algumas horas, o que leva você a sair do conforto da sua casa para estar num lugar como esse, a céu aberto, e estar ouvindo um baita do negão como eu, o que promoveu, o que foi promovido em sua vida para que isso ocorresse. Mas isso aconteceu porque você colocou o seu corpo em total servidão para que muitas pessoas ouvissem a palavra de Deus através do quê? Da sua sujeição à mesma,
porque alguém foi e vai ser impactado nesta noite, porque você aqui está, você se envolveu através do Espírito Santo de Deus e foi convencido que melhor para você é servir a Deus através do poder da sua palavra e para que outras pessoas sejam alcançadas pela mesma. Então, ato de servidão. Eu podia estar em casa com o pezão para cima no sofá, com o controle na mão e assistindo aí várias séries. Como que fala quando assiste várias vezes? Temporada. A temporada, né? Assistindo temporadas e temporadas de série. Mas não! O que Deus promoveu em meu coração é de estar na sua casa, é de poder desfrutar da sua palavra, para até mesmo que o conhecimento adentre em meu coração e esse conhecimento transborde para a vida de alguém. É necessário essa sensibilidade que muitas das vezes nós não observamos na vida das pessoas. Mas Jacó em específico, ele observara isso na vida do seu filho Isacar. Isacar, você é como um jumento de fortes ossos, é como aquele que carrega a carga, o fardo pesado dos demais, e se coloca em disposição, ou seja, se sujeita ao trabalho pesado como escravo. Nós entramos o ano, eu cobrando da igreja, para que a igreja faça aquilo que Deus ordenara que você fizesse ou faça, para que você entenda que Deus te ordenou você trabalhar arduamente em prol do seu reino. E isso não é determinação do pastor Gilberto, é determinação do próprio e do Altíssimo Deus, Criador dos céus e de toda a terra. Mas muitas vezes nós podemos desfalecer, porque estamos mais preocupados com os nossos interesses, com os nossos afazeres, e não nos preocupamos com aquilo que Deus nos determinou. Mas eu quero que você nessa noite obtenha as qualidades de um jumento, como Jacó viu estas qualidades na vida do seu filho Isacar. Seja um homem e uma mulher de fortes ossos, seja um homem e uma mulher que carrega o fardo, seja um homem e uma mulher que se sujeita a total servidão por amor ao reino de Deus. Aleluia. Seja, se desempenhe, tenha propósito diante de Deus, para que a bênção de Deus, como foi decretada sobre Isacar, verdadeiramente repouse sobre a sua vida. Podemos observar essa ação qualitativa na vida de Simão, o Cirineu, como eu já disse aqui, quando foi constrangido a carregar a cruz do Senhor Jesus. Agora você leia Mateus capítulo 27, versículo 32, que era um fardo pesado, aleluia, aquilo estava consumindo as energias do corpo físico do Messias. Mas quando Simão Cirineu foi constrangido, ele não titubeou em dois pensamentos. Ele se colocou na posição e carregou a cruz do nosso Salvador. Que honra! Irmãos, eu acredito que homem nenhum na face da terra, falo isso mediante texto bíblico, teve tamanha honra como Simão Cirineu teve, quando ele chegou, quando nós chegarmos diante do trono de Deus, e esse homem se colocar, eu creio que ele terá uma honra diferenciada, porque ele foi aquele que conduziu
que ajudou, auxiliou o Senhor Jesus a carregar a sua cruz. Digo que é uma honra e alegria, porque os apóstolos, no capítulo 4 de Atos, eles se alegraram porque foram aceitados e se sentiram dignos de sofrer por amor ao Evangelho. Agora eu fico imaginando se eles tivessem então carregado a cruz. Meu Deus, a alegria seria então completa. Mas hoje nós não queremos desfrutar de tamanha alegria. O ato de podermos auxiliar, sermos ajudadores, colaboradores, homens e mulheres que auxiliam verdadeiramente alguém a chegar até diante do trono de Deus. Leia. E quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Jacó havia decretado a bênção para o seu filho Isacar, como aquele que tem estrutura, fortes ossos, para ajudar a carregar o fardo pesado. Ou seja, você, Isacar, tem as qualidades de um jumento. Eu quero que você imagine comigo Jesus carregando a cruz, mas havia uma grande multidão acompanhando. Os soldados, eles olharam para a multidão, e no meio da multidão eles visualizaram alguém com porte, com vigor, com ossos fortes, que tinha disponibilidade para carregar a cruz. Ele não foi escolhido aleatoriamente, não. Simão Sirineu foi observado para que então fosse escolhido. E a Bíblia nos diz no capítulo 3 de João que ninguém pode receber nada se do céu não lhe for dado. Ou seja, na minha concepção, o próprio Deus escolhera Simão, o sirineu, para carregar a cruz do seu filho. Será que Deus ele tem te escolhido para carregar a cruz de alguém? Será que você tem ossos fortes e Deus tem olhado para você auxiliar alguém espiritualmente? Será que a presença de Deus na sua vida ela é real e verdadeira? Que Deus ele tem te constrangido através do seu Espírito Santo para você auxiliar vidas? Ou Deus não tem visto força nenhuma em você? Como o Senhor tem te olhado? Será que você não tem cascos sensíveis? Para você entender, será que você não tem sensibilidade aonde você pisa? Será que você não tem sensibilidade no toque das suas mãos? Por isso que você até hoje não auxiliou ninguém para adentrar no reino de Deus. Aonde está a minha e a sua insensibilidade? Mas só homens de ossos fortes e mulheres de ossos fortes e sensibilidade altível carregam profetas.
Só. Vivemos um período da igreja sobre a face da terra, onde a insensibilidade tomou o corpo de Cristo, porque estamos preocupados com os nossos interesses. Vidas estão sendo destruídas. Para mim, o importante é que eu estou no culto hoje. Se o irmão não veio, que se dane ele. Para mim, é importante que eu tenho que comer na minha casa. Se fulano não tem, que a prova é dela ou é dele, que se dane ele, que se dane ela. Vivemos um tempo aonde nós temos que pregar sobre jumento, para que o povo entenda o que é sensibilidade da parte de Deus. Vivemos um tempo que o povo não ama estar no lugar aonde os membros se reúnem e o corpo se torna bem ajustado, e a santidade, ela é poderosa em nosso meio. Por quê? Porque eu não tenho sensibilidade nos meus pés. Não gosto de pisar onde a terra é santa. Não preciso cultuar. Não preciso estar na igreja. Não preciso disso, não preciso daquilo. Só preciso da minha comunhão com Deus. Quem disse que você tem comunhão com Deus? Aonde está a sua comunhão? Que comunhão é essa? Que dimensão espiritual é essa que você vive? Que você acredita que você tem agradado a Deus? Poderíamos nessa noite falar do jumento que carregou a lenha no monte Moriá, eu já falei também, para que Abraão oferecesse seu único filho em holocausto para Deus. Gênesis capítulo 22, versículo 3. Alguém prepara para ler? Isso na verdade poderia estar metaforicamente dizendo a respeito de Simão Sirineu, que nós lemos em Mateus 27, 32. Até porque quando chegar ao pé do monte, até chegar ao pé do monte, Abraão tira a lenha de sobre o jumento e coloca sobre Isaque. Da mesma forma foi com Simão Sirineu e Jesus. Olha a representatividade. Interessante que Isaque aqui é a figura de Cristo no ato do sacrifício. Tira-se a lenha do jumento e põe sobre os ombros de Isaque. Agora lá, tira-se a lenha dos ombros de Cristo, põe sobre os ombros de Simão Sirineu. Depois tira o lenho dos ombros de Simão e Sirineu e põe sobre Cristo, para que ele fosse crucificado. Então a tipologia, ela traz-nos a versão real e verdadeira do ato de carregar a cruz uns dos outros, de nos oferecermos como animais de carga, desta excelência, desta propriedade que é a servidão, a sujeição, para que alguém alcance os privilégios da parte de Deus. Percebe-se que a atitude são idênticas, tanto de Simão Sirineu como do jumento que Abraão aguardou e colocou a lenha sobre ele, e depois a lenha sobre Isaque. O ato de carregar a carga dos outros. Nesta mesma noite, em específico, eu quero falar da atitude do jumento quando ele é dominado por profetas distintos, um sendo falso, mas Deus o usando em determinado momento, e o outro sendo o verdadeiro profeta da Galileia. Mateus 21, 11. Interessante nós também analisarmos
que a atitude tomada em uma determinada situação é advinda dos sentidos sensíveis que aquele que irá tomar atitude tem. Olha só, podemos observar dois sentidos sensíveis no jumento. Nós já falamos sobre isso. O primeiro é a audição, pois ele assimila, absorve, ele incorpora muito bem as ordens, ele incorpora muito bem facilmente o comando, ou seja, a palavra ordenada. E interessante é que os verdadeiros cristãos têm também que ter a sensibilidade na audição para poder observar, para poder obedecer a palavra do nosso Deus. Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus, alguém leia, 11:15. Mateus 11:15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, ele traz-nos a realidade da sensibilidade auditiva. Tem pessoas que não amam mais a palavra. Passar 1 hora, 2 horas ouvindo alguém falar de Jesus, falar da palavra, para que isso? Eu conheço a palavra, não preciso disso. Se tornou insensível. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé a qual Jesus é o autor e consumador dela, ela só é advinda através do poder da palavra. Existe a fé natural do homem, que é a fé de eu acreditar, eu falar assim, ó, hoje eu vou dormir, amanhã eu vou acordar. É uma fé natural. Mas esta fé que eu estou dizendo é aquela qual nos diz que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova daquelas que se esperam. É uma fé ilimitada, ela transcende o possível e alcança o impossível. Esta fé, ela é advinda através do ouvir a palavra, de compreendê-la, de absorvê-la, e aí sim, esta fé, ela perdura sobre nós. Existem os que totalmente são sensíveis na sua audição e prontos para obedecerem e serem tomados e dominados pelo poder da palavra, através do Espírito Santo de Deus, como um jumento diante do seu domador, ou do seu dono, que jamais se sentirá ameaçado, e por isso não empaca. Você sabia que jumento só empaca? Isso eu não sabia. O jumento, ele só empaca. Eu achava que ele empacava por causa da ignorância do bicho, mas o bicho é burro mesmo. Mas ele empaca quando ele não entende a ordenança. Quando ele não entende a ordem do seu dono, ele para. Porque ele precisa entender o que o dono quer que ele faça. E ele empaca, irmão. Ninguém tira ele dali. Ele fica empacado. As pessoas batem, espancam porque ele empacou. Ele empacou porque ele não está entendendo a ordem que lhe foi dada. E por isso, ele para. É um ato até de autodefesa dele. Ele, aqui ó, diante do seu domador, que jamais se sentirá ameaçado, e por isso não empaca, e é firme e constante na sua jornada, pois o jumento só empaca quando se sente ameaçado. Olha a sensibilidade. O crente ele está aqui hoje. Eu falo porque a rede social hoje é uma das maiores autoras de produzir, de incentivar-nos
a pecar. A rede social. Nós agimos diferente. O jumento, quando ele se sente ameaçado, ele empaca. Empacar é parar, né, irmão? Estabilizar. Estabilizou. Nós não. Eu estava vendo uma pessoa dizendo hoje, ele falou as porcentagens, mas são porcentagens altas. Nós temos aí 150 milhões de evangélicos, entre católicos e protestantes no Brasil. E o Cabra deu uma estatística de 70% ou 80%, não me lembro bem, dentre homens que fazem uso da pornografia, e grande parte são cristãos. Ele não tem coragem de empacar para o erro, parar. A ordem foi dada, ele não compreendeu, ele não assimilou. Eu paro. Para quê? Para mim entender o que está sendo dito. Porque o Espírito de Deus, ele nos constrange daquilo que é errado. Ele fala o que está errado. O diabo, ele potencializa a sua mente para você cometer aquele erro. E o Espírito de Deus, ele declara: não pratica. Mas aí o que nós fazemos? Nós não empacamos. O dedão corre aqui. Hoje está difícil, irmão. Você rolou, você olhou, você já tem que empacar. Olha para cima. Por quê? Porque se os seus olhos se voltarem, você não vai empacar mais. Você já vai no perfil. Aí o perfil você vai olhar todos os vídeos, as fotos. Aí você vai querer ir para outro perfil. Por quê? Não empacou mais. Perdeu já a sensibilidade. Aí a atitude é de pecar, de cometer erros. Algo que em nosso meio está tão rotineiro, que é a prostituição, a pornografia. Homens e mulheres, e ele disse lá, eu tenho até que anotar isso tudo, mas eu acho que 27, não sei quantos % das mulheres cristãs fazem uso de pornografia. É falta da gente empacar, né, irmãos? Por quê? Porque eu não estou entendendo o que Deus está dizendo para mim. Então eu preciso me tornar sensível, ouvir o que Deus está dizendo, para mim não cometer mais esses erros. Voltar e falar: eu preciso entender a voz do meu dono, compreender o que ele quer para mim, qual que é o propósito dele na minha vida, porque isso não está agradando a Deus. Viu? Nós, homens casados, devemos vigiar, porque homem casado peca, irmão. Com perdão da palavra, a masturbação não é só para homem solteiro, não. Homem casado também peca se masturbando. Por quê? Porque nós somos influenciados. Nós não empacamos. Nós não paramos para ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. E nós damos evasão àquilo que não presta. Já aconteceu isso com o senhor, pastor? Já, ué. Não sou hipócrita dizer que não. Mas a vida da gente tem que ser um aprendizado. E sabia que isso gera malefício para a sua vida conjugal? Gera transtorno psicológico. Machuca o seu cônjuge. E se você não sabe, a Bíblia diz que aquele que olha para uma mulher e a deseja no seu coração já cometeu adultério. E aí o cabra olha para a mulher que está ali toda, né? E na hora que ele vai para os atos
dos 5 contra 1. Aí é a hora, né, irmãos? Estava só na vista, depois o pecado é consumado. E isso serve para nós todos. Devemos empacar como jumento, não prosseguir. Se alguém estava neste ato, eu te convido a empacar nessa noite. Parar para ouvir a voz do teu Criador. Não dar evasão mais a estas coisas. Para que Deus possa derramar sobre a tua vida as suas bênçãos. Então ele empaca e é firme e constante na sua jornada, pois o jumento só empaca quando se sente ameaçado. Assim também deveria ser os cristãos quando se sentem ameaçados, devendo parar, olhar, vigiar e orar. Marcos capítulo 13, versículo 33. Se alguém for ler rápido, eu deixo. Marcos 13, 33. Essa é a atitude nossa. Olhai, vigiai. Olhai. Irmão, Vigiai. olhar, tem hora que não tem como você fugir dele. Já viu? Vigia. Vigia, vai lá. Olhai, vigiai. E orai. E orai. Aí eu vou orar. Deus! Se o diabo quis implantar desejo, eu já vou orar. Deus, tira de mim. Não deixe que eu use dessas práticas. Porque não sabeis quando chegará o tempo. Olhai, vigiai e orai. Porque não sabeis quando chegará o tempo. E o tempo aqui, irmão, é o tempo da vida de Cristo. Quando ele vai vir como ladrão. E muitos vão ser pegos desapercebidos. Na verdade, a sensibilidade auditiva tem que nos trazer a obediência à palavra do nosso Deus. E para aquele que nos ensinam. Tiago capítulo 4, versículo 7. Hebreus 13, 17. Irmãos, tudo isso aqui é só introdução para a mensagem. Até agora. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeição total ao seu dono, que é Deus. A resistência ao diabo, para que ele fuja de nós. Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta dela, para que os façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Tem gente que quando o pastor fala parece que é para a glória nossa, não é. É para benefício vosso e deleite do Espírito Santo de Deus através das vossas vidas. Sujeitar-se significa tornar sujeito, dependente, ser dependente ou obediente, subjugar, submeter-se. O outro sentido sensível do jumento é o seu tato, principalmente nos seus cascos. Por isso, dificilmente ele pisa em terrenos perigosos. E este sentido sensível, tato, nos pés do cristão, é de total necessidade para sentirmos a santidade do nosso Deus. Eu já havia dito. Êxodo 3:5 e João 13:5.
Êxodo 3? 3:5, Êxodo 3, versículo 5. Que oração? Eu disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Se Deus disse que a terra era santa e mandou tirar o sapato dos pés, era para que Moisés sentisse a santidade de Deus. E hoje, muitas das vezes nós estamos insensíveis à verdadeira santidade de Deus. A Bíblia diz lá na carta aos Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus não abre mão da minha e da sua santificação. Deus não abre mão de uma vida santa diante dele. Tem pessoas achando que santidade é algo que o Espírito Santo que vai me santificar, então não me preocupo. A santidade é separação, é eu me separar todo dia daquilo que não presta, daquilo que não agrada a Deus, daquilo que não louva o nome do Senhor, daquilo que gera prejuízo na minha vida espiritual, física. Eu preciso me abster destas coisas. E o jumento, quando ele pisa em um solo, que ele vê que esse solo não é apropriado para ele, ele não caminha nele. Ele não trafega nesse solo. E nós, muitas das vezes, trafegamos em solos imundos. Viu, irmãos? Nós compactuamos com obras infrutuosas. Interessante que caminhar em lugares imundos, eu falo isso, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 5, eu vou ler, pode me acompanhar, veio aqui, eu acredito que é importante, 1 Coríntios capítulo 5, aleluia, versículo 11 diz assim: mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso ou avarento. Pastor Amélia, abre na sua tradução aí, por gentileza. Devasso ou avarento. Cadê? Idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em também julgar os que estão de fora, mas julgais vós que estão dentro. Paulo estava dizendo aqui que não é o caso de nós não nos comunicarmos com pessoas que são beberrão, que são devassos, os que estão no mundo, porque senão seria necessário nós sairmos do mundo. Mas Paulo diz para nós não associarmos com aqueles que se dizem cristão, que se dizem irmão, e é devasso. Lê na sua tradução, pastor, fique de pé. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora as outras pessoas. nem ao menos como com gente assim. Nem ao menos coma. Paulo está dizendo: ei, vocês não devem ter nenhuma comunhão com eles. Porque quando eu falo de comer,
Eu já lembro lá de 1 Coríntios capítulo 11, que fala sobre a ceia, uma mesa aonde os cristãos desfrutavam da carne e do sangue de Cristo, o pão e o vinho, demonstrando comunhão. Mesa para os israelitas e para o povo em si, apesar que aqui Paulo está falando para uma igreja gentílica, mas a visão sempre era de comunhão. Mesa onde a família se assenta, onde há comunhão. Paulo falou: não quero que vocês tenham comunhão com essas pessoas que dizem ser irmão, que dizem ser da mesma família de Cristo, mas agem dessa forma. E às vezes nós, dentro da igreja, sabemos que o irmão está vivendo em adultério e nós, conhecendo a situação, compactuamos com eles. Sabemos que o irmão é um devasso, vive na imoralidade sexual, no ato da prostituição, da fornicação, no ato da masturbação, da pornografia. Eu tenho conhecimento e gero consentimento para essa pessoa. Paulo diz para nós não nos associarmos a ela, até porque Paulo ele nos ordena a não compactuarmos com as obras infrutuosas das trevas. E aí, a sensibilidade no tato, de saber que esse território para mim é perigoso. Eu repreendo o irmão, declaro a palavra de Deus para ele e me ausento da presença dele. É que atitude dolorosa, mas essa é a atitude que pode gerar mudança na vida desse irmão ou desta irmã. É a minha total recusa de participar dos seus atos profanos. Então eu não me associo, eu não participo desse tipo de banquete. É que nem homem cristão que fica comentando de mulheres na rua. Tá vendo aquela lá, ó? O que tem de homens que agem assim não é brincadeira. E se dizem cristãos. Piadinhas que não convém, chocarrice, parvoíce, atitudes que geram a desaprovação de Deus. Então que nós possamos ser sensíveis à santidade do nosso Deus. A sensibilidade que nós cristãos temos que ter no caminhar tem que ser devido à santidade gerada através do poder da palavra, para que nós não venhamos a trilhar caminhos obscuros e tenebrosos. Pois o salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É Salmo 119, versículo 25. O que vai fazer eu andar em terrenos que eu posso andar? A palavra de Deus. Se eu tenho conhecimento dela, eu sei até onde eu posso ir, e o que eu posso fazer, e o que eu posso desfrutar. Senão, eu corro o risco de pisar em terrenos perigosos. Ou seja, a palavra de Deus gera sensibilidade na pisada com santidade onde eu estiver. A palavra de Deus, ela é tremenda. Onde você estiver, a pessoa vai falar assim: você é serva de Deus, não é? E o interessante, irmãos, é que não é pela aparência, é pela atitude. Jesus, ele disse em Mateus capítulo de número 5, que nós somos luz do mundo, e as nossas obras têm que resplandecer diante dos homens, para que eles glorifiquem ao Pai que está no céu. Ou seja,
é a minha atitude que declara a minha santidade. Como eu vivo, como eu ajo, o que eu faço, é a minha atitude. E a palavra que limpa, lava, não deixa que algum tipo de sujeira fique petrificada em nossos pés, nos tirando a sensibilidade. Por isso, lavamos. João 15, versículo 3. Alguém leia. Os nossos pés, no mínimo, 3 vezes na semana. Os nossos pés, no mínimo, 3 vezes na semana, tem que ser limpo para nós mantermos eles sensíveis. Leia. Vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Sabe por quê que nós temos 3 cultos na semana? Você sabe por que é necessário, seria necessário? Seria não, é necessário você estar em todos os cultos? Não é porque o pastor quer. Não é porque o pastor gosta que você esteja em todos os cultos da igreja. É porque você precisa lavar os seus pés. Porque a sujeira do mundo aí fora tira a sua sensibilidade. E a partir do momento que você não cultua, não ouve a palavra de Deus, você não é limpo por ela. E se você não é limpo por ela, você vai se tornar insensível. Para você entender, um leproso, uma leprosa que perde a sensibilidade. Aí que está o perigo. Aí quando você estiver lá nas redes sociais, vê, né, aquele cabra igual o pastor Gilberto, eu até fechei até aqui assim, porque outro vídeo que eu vi, eu tô bem barrigudinho mesmo. Aí eu fechei aqui hoje para não... Aí você vê o cabra lá todo fortão, todo bonitão, né? Porque agora tá essa onda também na rede social, viu, irmãos? Os caras lá todo fortão, aí isso aqui que os cabras faz, coloca fralda. Alguém já viu vídeo assim? Uns homens de fralda? Nunca viram? Puxa, tem, irmãos. Os cabras bombadão lá todo, ó. É. Aí eles colocam fralda pediátrica, né? É, irmão. Geriátrica. Hã? Geriátrica. É, porque é pra cabra grandão, né? E fica lá todos, ó. É. Isso aí, na verdade, é mais na live. Né? Nem tanto vídeos, mas na live. Se você começar a passar em live assim, você vai ver. Os cabras lá. E lá, 200, 300, 400 pessoas assistindo o cabra lá, todo bombadão de fralda geriátrica, né? Aí você vai ver, a maioria é mulher. Aí se você for no perfil, são irmãs. Ó, glória! A irmã fala, Jesus, eu não quero isso. E o oi tá na live lá, irmão. Ô, glória! Hã? Parece que não, mas é uma realidade, irmãos. Isso está acontecendo. Então, e a palavra de Deus, quando nós estamos sempre sendo trabalhados por ela, nós conseguimos nos desvencilhar dessas coisas. Sabe, Deus, Ele nos protege de tudo isso. Mas é necessário você ser lavado no mínimo 3 vezes na semana. E lavar, sabe o quê? O pé. Porque é no pé que acumula sujeira. Hã? Eu vou encerrar. E nem falei ainda dos profetas. Só estou falando das qualidades do jumento. Vamos lá, para me encerrar. Hoje, sobre isso. Mas eu vou dar continuidade. Agora que já sabemos que, metaforicamente, este jumento, na verdade, traz-nos a visão de um servo forte, que carrega muitas vezes, que carrega a carga, muitas vezes de outros, e é obediente ao seu senhor, tem sensibilidade auditiva, tem sensibilidade no tato, ou seja, na planta dos seus pés,
Por isso, onde pisa tem firmeza e sente a santidade do seu Senhor. Jesus, ele disse que ele assemelha o homem prudente como aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Casa, seu corpo físico, conhecido também como tabernáculo, como templo do Senhor. A rocha, Jesus, ele é a base, e nós nos firmamos sobre ele. Os nossos pés têm que estar sobre ele, para ele nos dar firmeza e nós sentirmos a sua sensibilidade, a sua santidade. Sentirmos a sua santidade. Vamos lá. Agora podemos em si. Que horas são? 9h35. Vamos lá. Agora podemos em si darmos início ao ensino desta noite. E comentarmos acerca do jumento e o primeiro profeta. Que todavia a Bíblia nos informa dizendo que era um falso profeta, que conhecia o seu jumento e mesmo assim o espancou, pois só procurava o seu interesse. Aqui nós vamos dar início a esse ensino, mas não hoje, porque a introdução foi um pouco longa. Mas aí semana que vem nós vamos falar sobre o profeta que espancou, que conhecia o seu jumento e o espancou. E também vamos falar acerca do profeta que sabia onde está o jumento, onde estava o jumento e a sua real condição, pois estava amarrado, ou seja, preso, e o libertou para que ele fosse honrado juntamente com o seu profeta, ou seja, juntamente com Jesus. Nós vamos falar do profeta que conhece o jumento, mas espanca ele, e vamos falar do profeta que libertou o jumento para ele ser honrado com ele. E nós vamos ver que ambos os jumentos têm a mesma percepção, todavia um é espancado e o outro é honrado. Aí nós vamos trazer uma mensagem, na verdade a mesma mensagem que eu estudei em introdução, onde os irmãos vão entender que tem muita gente subjugada em falsos ensinos e sendo espancada pelos seus líderes. Tem até visão, mas estão lá sendo espancados pelos seus líderes. E nós vamos trazer a realidade do profeta que liberta. Jumento sobe nele e ele é honrado. Amém? Amém. Hoje nós só falamos só do jumento, só das qualidades.